Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, ovelhas amadas aqui do meu canal, que vocês tenham uma excelente noite. Quero hoje convidá-los a participar comigo dessa oração poderosa da viração do dia das 18 horas. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você vai receber uma oração que com certeza vai abençoar a sua vida. E eu tenho também uma direção, uma palavra da parte de Deus para entregar o teu coração. Por isso, não saia desse vídeo, continua no vídeo até o final, porque eu tenho certeza que é bênção de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família e todas as áreas da sua vida. Eu quero também pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração. Inclusive, eu quero que você coloque, também a idade, a sua idade ou a idade desse familiar que você vai colocar o nome dele aqui, tá bom? Por que é importante você colocar aqui nos comentários? Porque no momento da oração, é como se você estivesse colocando diante do altar de Deus, diante do trono de Deus, né? A gente usa a fé, a gente manifesta a fé, e a gente manifesta a fé muitas das vezes com atitudes, e até pequenas atitudes como essas, de colocar aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? Então, deixe o seu gostei também no vídeo, é importante para o nosso canal. Por que eu peço sempre para as pessoas colocar o seu gostei, deixar o gostei? Porque quando você deixa o seu gostei aí no vídeo, você aperta aí você pode observar abaixo do vídeo, aí no canal no YouTube, tem um gostei. Você clica nele. Por que é importante você clicar nesse gostei? Porque aí você faz o YouTube entender que esse conteúdo é muito importante, e aí ele vai compartilhar com mais pessoas, tá bom? Vai aparecer para mais pessoas esse conteúdo, nosso canal, e aí mais pessoas serão abençoadas. Então me ajuda nesse sentido. Outra coisa, se você é novo por aqui, não é inscrito no canal do pastor Igor Miranda, olha, é gratuito, não paga nada. Você pode se inscrever. Abaixo aqui também do vídeo tem uma palavra em vermelho, inscrever-se. Você clica nela, se inscreve. Ativa também o sininho de todas as notificações. Aí sabe o que acontece? Todas as vezes que a gente coloca um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificá-lo, ou seja, vai avisá-lo que tem uma oração, uma mensagem nova para você poder participar. E eu tenho certeza que através dessas orações, dessas mensagens, cada dia mais a sua vida ela será mais e mais abençoada. E eu acredito que já tenham pessoas abençoadas com essas orações, com essas palavras. Eu creio que Deus abençoou e tem abençoado muitas pessoas através desse canal, tá bom? Então, nosso canal, ele não é religião. Eu quero deixar isso bem claro. Nosso canal, ele não prega sobre placa de igreja, religiosidade. A gente fala do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de toda a terra, de todo o universo. O único Deus, o Senhor dos Senhores, aquele que disse: haja luz e houve luz. Aquele que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, a esse mundo para salvar aqueles que realmente querem a salvação. Como você, ovelha amada, que está aqui agora me acompanhando nesse vídeo. Tá bom? Coloque também próximo a você as fotografias, a peça de roupa, uma garrafinha de água, um copo de água, porque no momento da oração eu vou apresentar a Deus. Hoje eu tenho aqui a palavra de Deus aberta no Evangelho de Lucas. O capítulo é o 11, o versículo é o 24, e o título está assim, Estratégia de Satanás. Ou seja, quem pensa que o inimigo, que Satanás, ele é burro, né? Ele não é inteligente, está enganado. Porque o próprio Senhor Jesus, ele fala a respeito da audácia,
né, da estratégia que Satanás ele tem em relação ao homem, em relação ao seu plano, o seu plano destruidor, o seu plano maquiavélico que ele tem de afligir, de destruir a criação de Deus, que somos nós, no caso você. Então, eu quero meditar nessas palavras e eu quero que você aprenda conosco, aprenda com a palavra de Deus, os mistérios de Deus. E você vai ter noção de como que o inimigo trabalha e você vai se preparar. Preparar como, pastor? Você vai ter a preparação espiritual pela palavra, de como você enfrentar o inimigo, de como você se comportar para que Deus te dê vitória contra o inimigo. Eu não estou aqui querendo que você tenha medo do diabo. Você não pode ter medo de Satanás, nem do que ele pode fazer. Não, porque existe alguém maior do que ele, que é o nosso Deus. Você crê nisso? Então você não tem que ficar com medo do inimigo. Às vezes eu observo que tem muitas pessoas que elas têm medo do inimigo, elas têm medo do diabo. E a gente não tem que ter medo, né? A gente tem que temer apenas a Deus e considerá-lo acima de todas as coisas. E é como diz o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu quero ler, pare tudo agora, preste atenção nas palavras do Senhor Jesus, através do Evangelho de Lucas. Então diz assim: quando o espírito imundo sai do homem. Então a gente para aqui para analisar. Jesus ele diz: quando o espírito imundo sai do homem. Ou seja, Jesus está afirmando que o espírito imundo, ele muitas das vezes, não é que a pessoa já nasce com um espírito imundo, né? Tem pessoas que pensam o seguinte: João já nasceu com espírito imundo, ou Maria já nasceu endemoniada, carregada. Olha, eu não acredito nisso. Mas o que eu acredito é que muitas das vezes, com o passar do tempo, por exemplo, a pessoa vem ao mundo, ela nasce, ela vai crescendo, e quando a pessoa, a família, aquela pessoa não tem ali um alicerce com Deus, uma vida com Deus, né? Ela está longe de Deus, muitas das vezes ali o diabo começa a trabalhar, e ele começa então a agir na vida de uma pessoa, e então ali ele começa a sua possessão, ali ele começa a possuir, aproximar-se e possuir muitas das vezes o homem, às vezes de forma direta e indireta. Porque tem gente que fala assim: mas pastor, eu não queria, eu não pedi para sofrer, eu não pedi para estar doente, eu não pedi para perder o emprego, para viver uma vida de sofrimento. Não, você não precisa pedir. O diabo, Satanás, ele não convida, ele não bate na porta da pessoa dizendo: olha, eu posso entrar? Não, o inimigo ele justamente ele age na vida de uma pessoa quando a pessoa, ela, por exemplo, não tem uma cobertura de Deus, a cobertura espiritual. E ela nem precisa pedir, né? Quando ela não tem, o diabo ele se aproveita e ele entra. Às vezes ele entra por pensamentos, ele entra por palavras que foram proferidas, por feitiçarias, né? Ele entra muitas das vezes por maldições hereditárias, ou seja, coisas que vêm lançadas da própria família, vêm passando junto do pai para a mãe, dos avós para o pai, enfim, vai passando de geração em geração. E às vezes existem pessoas que herdam coisas, né, dos seus pais, dos seus antepassados, sem ela mesmo querer, mas aquilo já vem porque ela não tem uma cobertura espiritual, porque o diabo é assim. Então Jesus ele fala: quando o espírito imundo sai do homem.
O diabo, ele não quer trabalhar num objeto, numa cadeira, um objeto físico, né? Algo que não tem vida. Não, ele quer trabalhar na vida do homem, porque através do homem ele pode se manifestar, ele pode agir, ele pode trabalhar. O diabo é um espírito, Satanás é um espírito, e para ele se manifestar, ele precisa de um corpo. E qual é o corpo que ele quer agir? O corpo do homem, da mulher, da criação de Deus, da criação do Altíssimo. Então Jesus diz quando ele sai. E quando é que ele sai? Normalmente, o inimigo ele sai quando você busca a Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você faz um propósito de oração, por exemplo, as campanhas de quebra de maldição, a campanha de libertação. Você começa a buscar a Deus, você começa a acompanhar as orações através aqui do canal, ou vai à igreja, participa de um culto de libertação, e lá tem um profeta, tem um ministro, tem um pastor, tem um bispo, orando pela tua libertação, expulsando no nome de Jesus o mal, como Jesus fazia, os discípulos faziam no passado. Então, o Espírito ele sai pela uma ordem de Deus, autoridade de Deus da vida de um homem. E veja só, e não é porque a pessoa ela recebeu uma oração de libertação, ou ela foi à igreja, um ministro, um pastor, um bispo, apóstolo, ou eu mesmo aqui expulsei o mal, que significa dizer que aquele mal ele não vai mais voltar, ele não vai mais agir. Bom, embora a ordem para que ele nunca mais volte. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. Jesus disse assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Ou seja, você vê que o próprio Senhor Jesus, ele diz que quando o mal ele sai, ele volta. Ele procura voltar para aquela mesma casa que saiu. Sabe por que Jesus fala isso? Porque são muitas as pessoas que pensam que o fato de Jesus expulsar, da pessoa receber uma única oração, ela já está livre de todo o mal, ela não precisa mais fazer nada. Por exemplo, eu já fui liberta, já fui curada, eu não preciso mais continuar participando da campanha aqui no canal, não preciso continuar mais na igreja, eu não preciso mais orar. E é um engano da pessoa, é um engano que o diabo coloca na mente da pessoa. Porque não é porque eu estou como pastor, que eu estou na igreja, que eu sou um homem de Deus, que eu não precise buscar a Deus. Não, pelo contrário. Eu que estou buscando a Deus, eu que sou um pastor, eu preciso buscar a Deus todos os dias. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso lutar contra o mal todos os dias. Eu preciso buscar. Porque eu sei que o inimigo ele nunca vai desistir. Ele sabe que é um derrotado. Ele sabe que perdeu a minha vida para o Senhor Jesus. Mas ele nunca vai se dar por vencido. Por isso ele diz: voltarei para a casa de onde saí. E o problema não é ele voltar. O problema não é ele dizer que vai voltar. O problema é quando ele voltar. Como que ele encontra aquela casa de onde ele saiu, que no caso é o seu corpo, o meu corpo. Porque o problema de muita gente é que ela pensa: foi liberta, o pastor já orou, expulsou e agora eu não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, você tem que se manter firme na oração, na fé, fazendo a vontade de Deus, porque quando o mal voltar, que ele vai tentar voltar, olha o que Jesus ele fala: e tendo voltado a encontra vazia,
varrida e ornamentada. Ou seja, Jesus está falando, olha, quando o Espírito volta, como que ele encontra essa casa? No caso aqui, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, Jesus está dizendo que uma pessoa, quando vem à igreja ou participa de uma oração, recebe uma oração, e o profeta, o pastor, expulsa aquele mal, ele vai embora, mas ele volta. Ou seja, porque o diabo não se dá por vencido. Então ele diz, eu vou voltar. E quando ele volta, por que o Jesus disse que ele entra novamente e traz consigo mais 7? E o estado daquele homem fica pior do que o primeiro. Porque quando ele volta, é aqui que eu quero que você entenda, ovelha amada. Ele encontra uma casa vazia. Ou seja, o coração, a mente, o corpo da pessoa. Porque a pessoa não se preocupou em orar, em buscar o Espírito Santo, e se manter firme na fé, fazendo a vontade de Deus. Mas o corpo, o coração, a mente, vazia de Deus. Ou seja, é uma pessoa que não se preocupou em buscar a Deus de fato e de verdade. Não se preocupou em se manter firme nas orações, na fé com Deus. E aí quando o mal volta, ele encontra uma pessoa desprotegida, uma pessoa que não está preocupada com a salvação, uma pessoa que não está preocupada em orar, em buscar a Deus, uma pessoa que só depende da oração dos outros, mas ela mesmo não tem vida própria, dizendo assim, não, eu vou buscar, eu vou orar a Deus. Não, você não pode depender somente da oração dos outros para você prosperar, para você ser curada, para você ter família abençoada e até a sua salvação. Você também tem que buscar a Deus. Porque quando o espírito imundo volta, ele encontra aquela casa cheia de Deus, cheia do poder de Deus, cheia de unção, você acha que ele vai entrar? Não vai. Ele não entra, porque aquela casa está protegida pela presença de Deus. É assim que tem que estar a sua casa. Você tem que estar cheia da presença de Deus. Você tem que se preocupar em orar, em buscar o Espírito Santo, em participar das orações, em se manter na palavra, firme na palavra, firme nas promessas de Deus, para que a sua vida ela seja totalmente abençoada para a glória de Deus. Então, ovelha, eu vou fazer uma oração e eu vou expulsar esse mal que está na tua vida, na tua saúde, na tua família, no casamento, mas você precisa se manter firme, forte na presença de Deus. Você precisa esvaziar o seu coração de mágoa, de tristeza, de coisas erradas, de coisas ruins. E você precisa buscar e se preencher com a palavra de Deus, com o poder de Deus, com a oração. Esse foi o recado de Deus hoje para a sua vida, minha ovelha amada e minha ovelha querida. E eu creio que Deus está falando com você. Você precisa buscar a Deus. Você precisa se fortalecer. Você precisa cuidar da tua casa espiritual. Porque essa casa que o Senhor Jesus ele fala que estava vazia, não é a sua casa física, não é a casa onde você está aí morando, não. Essa casa que está vazia é a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, é a sua intimidade com Deus. Se você não tiver a sua intimidade com Deus, sua casa cheia de Deus, provavelmente, quando o mal voltar, ele entra, ele traz mais 7, e cada dia a vida da pessoa fica cada vez pior. É por isso que você vê que muitas pessoas, que a vida dela, em vez de mudar, em vez de melhorar, em vez de ser transformada, fica cada vez pior. Tem ficado cada vez mais crítica a situação da vida dela. Por quê? Porque ela não tem buscado verdadeiramente a Deus.
ela tem deixado o seu coração, sua alma vazia. Talvez você até diz assim, mas eu oro, mas eu recebo as orações. Mas como eu disse, não é só receber as orações. Você precisa ser a casa de Deus. Você precisa ser o templo de Deus, que Ele possa fazer morada na sua vida. Ovelha amada, vamos agora orar e declarar o milagre de Deus na sua vida? Feche os seus olhos, porque agora é o momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, é no nome santo do Senhor Jesus que eu levanto agora, Pai, um clamor, a oração, meu Deus. A oração, meu Deus, por todas as pessoas que estão aqui nesse canal me acompanhando. Pessoas de perto, de longe, pessoas aflitas, angustiadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas que carregam uma tristeza, uma angústia, uma dor e precisam de libertação. Pessoas vítimas de obra maligna, de feitiço, magia, macumba. Pessoas vítimas, Senhor, das forças espirituais do mal. Mas se há um Deus na minha vida, em o nome de Jesus eu expulso agora. Vai embora dessa casa. Vai embora dessa família. Vai embora dos caminhos deste homem, desta mulher. Seja livre agora. Seja livre desse câncer, dessa maldição que está na sua casa, na sua vida. Seja livre dessas dores. O Senhor te livra dessa depressão, dessa insônia, dessa perturbação, dessa angústia, dessa tristeza que você tem, que muitas das vezes você só sabe chorar. Deus te liberta agora, Deus te livra deste mal. Deus toca na tua vida, ovelha amada, e você recebe hoje vitória. Senhor, eu te apresento cada nome, cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários abaixo. E cada pessoa seja tocada, curada, liberta. Cada pedido seja acolhido, meu Deus, no teu altar. E que o Senhor envie socorro, porque as tuas mãos não estão encolhidas, nem os teus braços, meu Pai, encolhidos, nem o seu ouvido surdo, para não poder ouvir as nossas orações. Responde, Senhor. Meu Deus, levanta aquele que está caído, fortalece o fraco. Levanta, meu Deus, aquele que está no fundo do poço, tira do tremedal de lama, Senhor. Pai, blinda a tua serva do teu espírito, Pai. E não permita nenhum mal atingi-la, nenhum mal afligi-la, Pai. Tudo eu entrego nas tuas mãos. Pai querido e amado, eu entrego esta oração da viração nas tuas mãos, na certeza que o Senhor já abençoou. Consagra a foto, peça de roupa, a garrafa de água. Todo aquele que fizer uso desses elementos, seja abençoado. E todo aquele que crer, diga amém, diga glória a Deus e receba, ovelha amada, a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória. Glória a Deus. Se você crê que essa oração te abençoou, dá glória a Deus aí. E compartilha nas redes sociais, com seus contatos, com pessoas talvez que você ainda nunca compartilhou. Peça para elas ouvirem esta oração e aproveita também para pedir para se inscrever no nosso canal. E se você tem aí alguém na sua casa, familiar, visitas, amigos, e elas estão aí com você agora, pede para elas o celular, pede para elas procurar no canal no YouTube, Pastor Igor Miranda. Fala desse canal, fala bem, fala que esse canal é bênção, é canal de bênção, e peça para ela se inscrever. Vai lá, se ela não souber, ajuda ela, pede com licença para ela, pega o celular, vai no YouTube, pesquisa Pastor Igor Miranda, quando você encontrar o pastor, vai lá e se inscreve por ela, tá bom? Deixa também um comentário lá por ela também, tá certo? Um pedido de oração.
Olha, que Deus te abençoe, um beijo no coração, eu te amo, ovelha amada, um forte abraço, um ótimo final de semana e amanhã, sábado, nós estaremos aqui realizando mais uma oração da noite. Fica na paz, fica com Deus, Deus abençoe a sua vida.